Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP, versão 2.0. Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai começar a monitorar, né, nossos ativos aí, equipamentos reais. A gente vai começar com o MikroTik aqui, com o template padrão, né, que vem no Zabbix. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso Zabbix já, né, no front-end aqui no web. E a gente vai estar vindo aqui em configuração, hosts, configuração templates, né? E a gente vai estar filtrando por MikroTik aqui. Para quem utiliza os Zabbix, já utilizou os Zabbix em outras versões, né? Pode reparar que o nome mudou aqui, pessoal. Pode ver que o nome está mais enxuto, né? Nas outras versões aí era template, MikroTik, SNMP, V2. Então, deu uma enxugada aí, os Zabbix deu uma enxugada nos nomes, parou de escrever template aqui, ó, e deu uma editada aí no template também na MikroTik. Então, se a gente vir aqui em itens, a gente tem alguns itens fixos já, né? Que são itens aí de firmware, modelo de hardware, modelo de utilização de memória, algumas descrições do sistema. A gente tem as triggers aqui também, pré-definidas, né? Ó, dispositivo foi trocado, recebeu um serial novo, a firmware foi alterada. A gente tem também os templates que são pré-importados de outro. Então, no caso aqui, o template de ping, né? Então, posteriormente, está tudo em inglês aqui. A gente vai aprender como traduzir os nomes aqui para português. E aqui, pessoal, na regra de descoberta, pode ver que deu uma incrementada também na versão 5.2. Adicionou bastante outras regras de descoberta aqui. Que é essa regra AP Channel Discover, Capsman, LTE. Nenhuma dessas regras aqui tinha nas versões anteriores dos Zabbix. Então, já adicionaram aqui para monitorar, no caso, equipamento via rádio, né, da MikroTik, RB912, RB911, o Capsman também para monitorar os roteadores aí em uso com Wi-Fi, né? LTE também para quem usa o MikroTik como modem aí, com dados móveis, né? Então deu uma incrementada aí com bastante itens, pessoal. E o principal aqui que a gente usa, né, que é um dos mais utilizados aí, que é a descoberta de interface de rede. Então, se a gente vê os protótipos aqui, a gente tem monitoramento de pacotes recebidos, pacotes enviados, status operacional da porta, né? Velocidade da porta, quer dizer, se tiver uma queda de porta LAN aí, alguma queda de velocidade, a gente tem as triggers aqui também, ó, que, que monitora a queda de porta LAN, monitora a queda de velocidade também, se a interface estiver negociando em giga, por exemplo, cair para 100, a gente tem a trigger informando. Então, esse template genérico aqui, ele é muito bom, pessoal. Porém, ele tem alguns itens aqui que a gente vai estar vendo que são itens desnecessários para a gente fazer algum tipo de monitoramento. Então, a partir dele, a gente vai fazer o teste nele aqui padrão. Depois, a gente vai fazer um filtro nele para a gente fazer um limpo aí, um monitoramento mais de NOC, né? Depois, a gente vai fazer um outro template aí para ver como que monitora somente as sessões PPPoE para quem quiser monitorar clientes, né? Então, a gente vai vir aqui no nosso MikroTik, né? Eu peguei um MikroTik de exemplo aqui, vou fechar aqui para vocês verem do zero. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, visto que esse template ele é SNMP, né? A gente tem que habilitar o SNMP no nosso MikroTik. Então, como que a gente faz isso? A gente vai acessar aqui, né, nosso MikroTik via o inbox. O meu já está aberto aqui. A gente vai vir em IP, SNMP, e por padrão, pessoal, vai vir desabilitado, comunidade pública. Por padrão ele vem assim, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar, né, o SNMP. A gente pode vir aqui em Communities e criar uma community com um nome diferente. Se a gente não quiser a public, né, que por padrão ele vem public, mas eu editei aqui e coloquei 17. Então eu vou deixar 17. Aqui embaixo, pessoal, a gente pode fazer um filtro para colocar qual IP que a gente quer que recebe essas conexões SNMP. Então, por exemplo, meu zap que está no 10.00.100, se eu fizer esse filtro aqui, ele vai
o SNMP vai deixar responder somente nesse IP. Então, se outra pessoa aí na sua rede, por exemplo, tiver acesso aí no ping no seu MikroTik, ele tentar forçar uma requisição de SNMP, vai bloquear porque tem um filtro aqui. Se você deixar aberto e alguém souber a sua comunidade, o IP do seu MikroTik, ele vai conseguir coletar alguns dados. Então é importante aí você restringir aqui, colocar somente o IP dos ABICs. Se você utilizar as ABICs proxy, colocar o IP do proxy também. Ou se você tiver algum outro serviço aí de SNMP, liberar também os IPs para eles. Então, por padrão aqui, como é laboratório, eu vou deixar somente sem IP aqui mesmo. Vou colocar só o nome, vou salvar. Aí depois eu volto aqui no SNMP Settings, seleciona Community 17 e na Trap Version a gente vai selecionar o SNMP versão 2, que a gente vai monitorar aqui com a versão 2. Então a gente aplica, né? Salva. Beleza. Eu já tenho um outro concentrador aqui, pessoal. Aqui eu estava só demonstrando como que habilitava. Então já tem um concentrador aqui, que um provedor aí, parceiro nosso, cedeu acesso pra gente, né? Então a gente tem um concentrador real aqui. Estou mostrando aqui as interfaces PPPoE, tem 402 conexões PPPoE logadas aqui. A gente está com a CCR 1036. Então a gente está com esse IP local aqui. A gente vai fazer o teste aqui para ver se funcionou. Então a gente vai vir aqui fazer o teste de SNMP, né? Então SNMP walk -v2c, que a gente está utilizando a versão 2 do SNMP. -c para a gente definir a comunidade. A gente vai passar a comunidade padrão aqui nesse MikroTik as ABICs. E a gente vai passar o IP dos ABICs, né? Então se eu der o Enter aqui, ele vai começar a carregar as OIDs. Se ele não carregar, porque deu algum problema de configuração, algum problema de firewall. Então a gente tem que revisar aí as informações do SNMP. Então, ó, dei um Enter aqui, pode ver que começou a carregar. Então quer dizer que ele está coletando normal. Beleza, vou parar aqui, vou dar um Ctrl L para limpar a tela. Então tá funcionando, então a gente vai nos nossos ABICs, né? Vamos cadastrar esse host. Então a gente vai vir em configurações, hosts, a gente vai criar um novo host. Vou chamar ele aqui de, vou abreviar concentrador 17. O nome visível aqui eu vou deixar o mesmo, né? A gente vai informar ele que ele pertence ao grupo MikroTik. Eu já tinha cadastrado aqui. Se vocês não tiver o grupo, pessoal, é só clicar no novo que ele vai criar o grupo novo. Beleza? A gente vai adicionar uma nova interface, né? Interface SNMP. Aqui a gente vai passar o IP do nosso concentrador 1082.10.1. A gente vai passar aqui a versão 2, né, do SNMP. E aqui, pessoal, a gente pode passar a comunidade tanto direto aqui, como a gente pode vir, né, fazer uma macro, criar a macro aqui e definir o valor aqui. Mas como a gente vai fazer direto, eu vou deixar direto aqui mesmo. Vamos passar a comunidade direto aqui, Zabbix. Vamos usar requisições em lotes, né? Aqui, se vocês quiserem, pode adicionar uma descrição. Vou deixar em branco. Se tiver monitorando por proxy, a gente seleciona o proxy aqui. Por enquanto a gente não tem nenhum proxy ativo. E a gente vai vir em templates, né? E adicionar o nosso template MikroTik SNMP aqui. Então beleza, adicionei aqui, vou fazer um filtro pra gente tá vendo só ele aqui. Então ele tá apenas com os itens aqui padrão, não foi coletado nada, né? Então vou vir aqui em regra de descoberta, vou selecionar tudo. Vou dar primeiro aqui um reload no configuration syncer, né? Vou vir aqui, vou dar um execute now. Vou dar um reload novamente e vou ver como que tá os itens, ó. Já está coletando alguns itens. Já veio aqui para 59 itens. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha, já começou a monitorar os itens de CPU. Na regra de descoberta, já CCR 1036, né, pessoal? Já pegou aqui os 36 núcleos, né, da CCR. Vamos atualizar aqui para ver se pegou mais alguns dados. Olha lá, pessoal, ó, já trouxe 3.839 itens. Então ele já trouxe os PVPoE tudo, ó, como a gente pode ver aqui, né? Então se a gente vir aqui em monitoramento dados recentes, vamos dar uma olhada como que está o cache dos nossos ABICs.
Então vamos vir aqui, filtrar por cache. Ainda não atualizou. Ele está no cache de 2% ainda. Provavelmente ele vai subir consideravelmente aqui. Eu espero que cerca de 10% aí, 20%. Vamos aguardar enquanto a gente aguarda aí. Vamos filtrar pelo concentrador. Então vamos filtrar aqui, ó, CE.17. Ele já trouxe os itens, mas ainda não começou a monitorar o valor. Então vamos dar um reload aqui novamente no arquivo de configuração. Beleza, ó. Pronto, pessoal, já começou a monitorar. A gente tem aqui a CPU, ó. Pode ver que já está trazendo todas as informações da CPU. Já está trazendo alguns PPPoE. Então se a gente ver aqui, ó, o PPPoE, pessoal, ó, pegou esse abrigo social aqui, ó. Então ele está trazendo bits recebidos, bits enviados, pacote descartado, pacote com erro, interface, se a interface está operacional ou não. Isso aqui, pessoal, no cliente a gente não precisa monitorar esse tanto de dado aqui. O que vai acontecer aqui? Quando o cliente desligar, essa interface vai dar down. Então, se a gente ficar de olho aqui, vai ter bastante incidente aqui, pessoal, porque isso aqui vai ficar indo e voltando toda hora, e não é interessante esse monitoramento nas conexões PVPoE. Então, se a gente filtrar aqui, ó, a gente pode ver que ainda está trazendo os dados ainda, mas ó, ele vai filtrar cliente por cliente. Ó, então, cada cliente, cada conexão PPoE, ele vai trazer 9 itens. Então, a gente que tem um servidor com 402 itens, então vamos fazer uma breve conta aqui, 402 vezes 9. Então, só nessas conexões PPPoE já vai trazer mais de 3.500 itens. Então, é bastante item e alguns itens desnecessários. Por exemplo, qual que é a importância de a gente monitorar um estado operacional de um cliente? Não tem porquê, né? Porque o cliente não informa a hora que vai ligar, a hora que vai desligar. Então isso aqui vai ficar alarmando toda hora quando a interface do cliente lá desligar, quando tiver muito pacote descartado, pacote com erro, se a interface mudar o estado operacional para down, né? Então isso aqui não é interessante, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai fazer um filtro aí para estar excluindo essas conexões PPPoE. Fora isso, a gente tem... Vamos dar uma olhada aqui nos itens. Vamos fazer alguns filtros aqui pelas aplicações para a gente ver os itens que trouxe. Então aí tem CPU, a gente tem hardware, firmware version, a gente tem as interfaces físicas também, que é o que a gente vai querer monitorar. Se eu pesquisar interface Ethernet aqui, ó, pode ver que já está trazendo as interfaces Ethernet. Ó, estado operacional down, quer dizer que a interface 3 ela não está ativa, né, lá no concentrador. Então é isso aqui que a gente quer monitorar, pessoal. A gente quer pegar com esse template padrão que a gente vai editar depois para o template NOC. É a gente querer monitorar somente o que a gente quer de verdade, né? No caso, por exemplo, é interessante a gente monitorar todas as portas do nosso RB, né? Por exemplo, a gente tem o switch aqui negociando, né, em 1 GB, então isso aqui é interessante a gente monitorar, se ele vai ter alta taxa de erro, se ele está com taxa de pacotes, alta taxa de pacote descartado, se o rate da porta aqui caiu. Então isso é importante monitorar. Nos PPPoE não é importante a gente monitorar isso. Tanto é que a maioria não monitora, mas quem quer monitorar geralmente monitora download e upload também. Quando aparece aquele cliente chato, né, que consome toda a banda, que a gente quer ter uma prova para mostrar para ele que ele está consumindo, então é interessante a gente monitorar o download e o upload. Então nas próximas aulas a gente vai fazer um template exclusivo para isso também. Então basicamente o microtik padrão é isso aí, pessoal. A gente tem a gente tem as triggers padrão aqui também. A gente tem a trigger com alta uso CPU. Vamos dar uma olhada aqui nas triggers. A gente tem algumas triggers aí que deu desconhecido também, que é a trigger aqui de alteração de firmware. Então, geralmente algumas triggers não são compatíveis mesmo, pessoal. Então a gente tem que ficar de olho e excluir.
Aí se a gente olhar aqui, a gente vê que tem as triggers também, que pegou as triggers para as conexões PPPoE, que eu falei que não é interessante. Então se aqui ó, se tiver uma alta taxa de erro lá por 5 minutos, se o cliente está consumindo a banda dele no talo lá também por mais de alguns minutos, vai ficar dando alarme também, então vai dar muito alarme. Então aqui pessoal, eu passei o básico aqui mesmo, só a gente colocar o template padrão sem fazer nada, para vocês verem aqui o desastre que é, né? Monitorar tudo que vem padrão aí do MikroTik, né? Então é bastante coisa, ó, a gente começou a monitorar aqui já velocidade dos pacotes, ó, interface switch, torre nova, que começou a pegar o gráfico aqui, ó, tá cerca de 80 MB, mas tem muita coisa desnecessária aqui, né, pessoal? Então, o padrão é isso aqui, pra gente ver como que funciona. Então, nas próximas aulas aí, a gente vai fazer algumas alterações e melhorar esse template aí. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e um abraço.